Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, conforme era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz, 4 de agosto de 2022, nessa quinta-feira, dia de São João Maria Vianney, presbítero, dia do Padre também. E nós nos encontramos aqui pedindo a Deus que abençoe a todos os sacerdotes, todos os padres da nossa diocese, do nosso Brasil. E o evangelho que nós temos é de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe, e ali perguntou aos discípulos: quem diz o homem ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não te permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, essa passagem já é muito conhecida por nós. Hoje aí, diante de São João Maria Vianney, dia do Padre, 4 de agosto, nós pedimos a Deus que dê perseverança a todos nós, a mim, meu sacerdote na minha missão, de poder oferecer aquilo que eu posso, dentro daquela pequenez e das fragilidades e limitações que a gente viu, como padre, como ser humano. E é importante a gente lembrar sempre que nós vamos construindo a nossa fé, a gente vai construindo a nossa identidade cristã, a gente vai construindo aquilo que Deus nos pede, e aquilo que Deus nos pede é que nós sejamos primeiramente humanos. E dentro da nossa condição humana, nós vamos buscando retomar e recuperar aquilo que nós perdemos através do pecado, que é a possibilidade de ser a imagem e a semelhança de Deus. Não igual a Deus, imagem e semelhança. Não igual a Deus, parecido com Deus na condição de filhos adotivos e herdeiros através de Jesus Cristo, que assumiu a nossa carne e a nossa identidade. Nessa busca constante, o que nós nos deparamos com o Evangelho de hoje? Nos deparamos com esse Jesus, que primeiramente pergunta e faz uma revisão de vida. Então o Evangelho de hoje tem duas referências. Uma delas é Jesus fazendo uma revisão de vida sobre o resultado do seu trabalho até agora. Jesus fazendo uma revisão de vida sobre aquilo que realizou até agora, o resultado até agora. Primeiro ele quer saber a opinião da multidão. Multidão é sempre uma realidade muito perigosa, manipulável, violenta e assustadora às vezes. Depois Jesus, no segundo momento, e vocês? Pedro faz uma profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: você é feliz por causa disso, porque Deus te disse isso. E dá uma confiança, uma autoridade a Pedro. Eu te darei as chaves da igreja. Quer dizer, quem faz uma profissão de fé a respeito de que Jesus é o Salvador, Filho de Deus vivo, e essa expressão é importante, Deus está vivo, Deus não é
uma conta bancária, não é um celular, não é um carro, não é um título, não é um cargo. Deus é Deus vivo. Deus não é uma função, Deus é vivo. Às vezes a gente tem experiência e quer dizer que Deus é uma outra pessoa que eu amo muito e eu coloco muita coisa na categoria de Deus. Às vezes as redes sociais é algo da categoria de Deus que eu vivo em função dela e não penso em mais nada a não ser servi-la e adorá-la e contemplá-la. As postagens que a gente tem. Eu posto muito, escrevo muito, mas eu não mostro muito minha cara não, porque ela é muito feia, né? Então a gente tenta preservar o mundo da feiura da gente e da esquisitice da gente também, né? Mas a gente contempla a natureza. Depois que Jesus coloca Pedro com a sua responsabilidade, Jesus proíbe todo mundo de falar e Jesus vai dizer o que vai acontecer. Só, olha, Jerusalém, vou ser preso, condenado pelos sumos sacerdotes, doutores da lei e tal, aquilo outro, vão me matar e eu vou ressuscitar o terceiro dia. Pedro se assusta. Opa! Eu estou falando que você é o Messias, filho do Deus vivo, você me dá toda essa responsabilidade e agora você fala que vai acontecer isso contigo, que você vai ser morto, vai apanhar, vai ser condenado, julgado por essa turminha da pesada aí, por essas autoridades, esse povo importante, eles vão fazer isso contigo? Está tudo errado aí. Eu faço uma profissão de fé dizendo que você é o Filho de Deus vivo, que é o Messias, você me dá uma carga dessa, uma responsabilidade dessa, e agora você fala que vai acontecer isso contigo? O diálogo não casa. A lógica não casa. Pedro não entende. Viu? E aí, diante do anúncio disso, Pedro chama Jesus para o lado. Não, senhor. O senhor ficou doido? O senhor me coloca uma responsabilidade dessa. Eu digo que o senhor é filho de Deus vivo. O senhor me fala essas coisas? Não está certo, não. Não está certo, não. E aí Pedro, que é feliz porque recebeu uma revelação de Deus, de reconhecer Jesus como Messias, agora vira Satanás. Porque na cabeça de Pedro, a fé tem que dar sucesso. A fé tem que conquistar poder. A fé tem que enriquecer. A fé tem que assumir posturas importantes. A fé e a profissão de fé em Jesus tem que me levar ao reinado dos homens. Só que Jesus está dizendo, ele está caminhando para a ressurreição. A última afirmação de Jesus, vou ressuscitar. Mas Pedro não pensa na ressurreição, Pedro pensa na morte. Pedro pensa no fim. Pedro não entende, você não pode ser condenado. Você é o Filho de Deus vivo. E a gente tem que ter poder, a gente tem que ter um reinado, a gente tem que ser importante, a gente tem que ter espaço nesse mundo, temos que ser adorados, venerados. Que é o problema da igreja hoje, em que às vezes as pessoas fazem do altar não um lugar para falar de Deus, mas um lugar para falar de si, ou ao mesmo tempo para se tornar Deus. Esses fenômenos religiosos, principalmente do Brasil, em que a religião assumiu o lugar dos espetáculos, a religião assumiu o lugar dos artistas, então a gente vai disputando nos palcos dos altares a vida com os artistas, e os padres vão disputando com os psicólogos, e a gente vai assumindo espaço que não é da religião, a gente vai disputando espaço e fazendo do altar um lugar para show, espetáculo, em que eu tenho que ser aplaudido, venerado, idolatrado, em que aquilo que eu falo precisa ser partilhado para todo lado, e que as pessoas começam a pegar uma fala de um e divulgar e compartilhar como se fosse Deus falando. Essa idolatria nossa e esse mundo nosso, em que a gente começa a pensar igual Pedro. Nada de condenação, nada de julgamento, nada de morte, nada de rejeição, nada de fracasso. Tudo tem que ser vitória, tudo tem que dar lucro, tudo tem que virar bênção. E Jesus faz um discurso, só que Jesus só está indo para a ressurreição, Pedro. Você só está preocupado em agradar fariseus e doutores da lei ou ter poder
e ter o seu privilégio e se tornar importante. Então saia daqui, Satanás. Você não está pensando nas coisas de Deus, você está pensando nas coisas dos homens. E é difícil para nós pensar as coisas de Deus, porque Jesus está pensando coisas de Deus. Eu vou na ressurreição, vou passar por isso aqui? Vou. Na cruz eu perdoo todo mundo. Viu? Mas eu vou para a ressurreição. E para o ressuscitado, essas autoridades, fariseus, doutores da lei, anciãos, eles não têm poder nenhum. Diante do ressuscitado, eles não têm poder nenhum. Tanto que o templo é destruído no ano 70. Todo aquele mundo que condenou Jesus, no ano 70 é destruído. Acabou. Não há mais. E o ressuscitado nos acompanha até hoje. A Eucaristia nos acompanha até hoje. A ressurreição nos acompanha até hoje. Por isso que Deus nos abençoe e nos ajude a talvez fazer a mesma experiência de fé de Pedro. Às vezes a gente fica meio iludido com alguma profissão de fé, depois a gente descobre que a vida é mais bruta do que a gente pensa, que a vida nos bate, nos fere, mas também a gente pode aprender que a gente tem que caminhar para a ressurreição, é para a vida eterna. Um abraço e até mais.